Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Meio Imobiliário, a sua revista eletrônica com conteúdo informativo, dicas e análises sobre o nosso meio imobiliário. Já vou pedindo para vocês, dependendo da plataforma, curtirem, se inscreverem, seguirem a página, compartilharem com os amigos, porque nós vamos trazer muita coisa bacana para vocês. Fala, Tiagão, conta um pouquinho pro pessoal aí o que vem por aí. Opa, fala Jetson, fala pessoal. Então, a gente está lançando esse canal para poder tratar de assuntos correlacionados ao âmbito imobiliário, ao meio imobiliário. A gente vai aqui falar tanto da parte jurídica, que me toca a mim tratar do assunto jurídico, e a Jetson a parte mais negocial, mas iremos abordar diversos tipos de assuntos, tudo correlacionado ao meio imobiliário. Espero que vocês curtam, que vocês compartilhem, mandem mensagem, seja para elogiar, para criticar também, e espero que seja apenas um início, o primeiro passo de uma longa jornada. Que venham mais elogios do que críticas, né? Pessoal, sem mais delongas, não tem como ser diferente. Nosso primeiro vídeo, nosso tema será o panorama atual do mercado imobiliário em período de pandemia. E, Thiago, vou confessar para você que hoje vou realizar um sonho, viu? Diga aí. Roda a vinheta! Então, cabe nesse primeiro momento, né, a gente comentar. Nós vamos, obviamente, no nosso vídeo aqui, nosso momento aqui, nosso bate-papo, nós vamos comentar o cenário atual, mas cabe fazer um breve comentário, né, sobre o cenário anterior, né? Eu costumo brincar que eu estava na cidade, aqui em Vitória da Conquista, né? Em um momento do mercado imobiliário, fui para Salvador no Carnaval. Quando eu voltei, parece que eu não tinha voltado para a mesma cidade, voltei para outra realidade, porque mudou bastante, né, com a questão do primeiro caso, né, do Covid aqui no Brasil. Nós estávamos nos 2 primeiros meses do ano, né, com um momento que os bancos, né, eu até brincava com os colegas, grupos de WhatsApp, a gente brincava que tava o pessoal querendo muito aquela disputa entre os bancos, né? A Caixa uma hora vinha com uma linha de crédito, aí teve um momento que criou grande expectativa, foi o Santander veio com uma linha também bacana, e aí os bancos ficavam nessa disputa, construtoras anunciando empreendimentos, a própria procura do mercado, o mercado estava num momento bom. Eu, graças a Deus, pude aproveitar um pouquinho desse momento, né? E após o Carnaval, né, o mercado foi desacelerando gradativamente, até que chegou num ponto, viu, Tiago, que eu senti saudade do pessoal da OLX me ligar para me dar golpe. O telefone estava difícil de tocar, viu? E aí estamos nesse momento atual que estamos dependendo aí, né, dessa retomada gradativa do comércio, a retomada da economia, porque, querendo ou não, a aquisição de um imóvel envolve um investimento alto, né? E se você tem um dinheiro e você vai investir no imóvel, às vezes tem a insegurança, né, de se descapitalizar e não saber como vai ser o dia de amanhã. E se você vai fazer um financiamento, às vezes você fica preocupado por, naquele momento, acabar com o financiamento contraindo uma dívida que você não sabe, né? Nesse cenário incerto, né? As pessoas ficam inseguras, né? De se vão conseguir honrar com as prestações. Nós vamos até mais para frente abordar melhor sobre isso. E hoje nós estamos nesse momento aqui, né? De reabertura do comércio, a adequação, né, de muitos setores com novas práticas, né? A nossa sociedade, né, tem mudado bastante. O mundo todo, né? O mundo todo está tendo que se adequar, passar por esse período. E realmente a gente não pode falar do panorama atual, né, da pandemia, sem falar o cenário pré-pandêmico. Realmente, eu acho que era notório, principalmente para quem é do meio do ramo imobiliário,
a gente percebia que, eu digo, desde o final do ano passado, a gente já percebia uma procura maior, os clientes procurando mais visitas aos imóveis. Então, a gente percebe que estava havendo uma recuperação gradual da economia, e principalmente focando na questão do imobiliário. Então, nesse cenário que parecia que estava voltando, né, a se tornar aquecido, em janeiro foi um mês muito bom, de repente tudo mudou, né? A gente está passando por essa situação e as coisas acontecem, foi um fato imprevisível para o mundo todo, e a gente espera, né, que a retomada não seja, apesar de parece que vai demorar um pouco, porque estamos ainda no meio dessa pandemia, esperamos que tudo volte o mais rápido possível. Bem, vamos lá. Então a gente falou aqui rapidamente do cenário, né, pré-Covid, que estava realmente parecia, de fato, uma retomada aí. Como você mesmo falou, as linhas de crédito estavam sendo, o consumidor estava sendo bem favorecido, né, entre os bancos. Ô, Thiago, uma coisa que só dentro dessa questão, né, que eu comentei a questão do momento pré-pandemia. Agora, dentro do próprio momento de pandemia, embora exista a questão da insegurança que eu comentei, eu tenho que destacar também a seguinte questão, que é nesse momento que acontecem as oportunidades de mercado, né? Então, assim, quem tem dinheiro e quem está disposto, está com coragem de fazer negócio, certamente fará bons negócios, né? Nesse momento. Eu não posso deixar de fazer esse comentário aqui. Com certeza. Inclusive o Warren Buffett, aquele mega investidor, né, americano, ele tem uma famosa frase que diz exatamente isso. Tenha medo quando os outros estão gananciosos. E tenha ganância quando todos estão com medo. E aí aproveita as oportunidades. É isso aí. Vou seguir aqui. O que você tem para falar aí do cenário atual, das práticas que estão ocorrendo, principalmente do nosso meio imobiliário, nos cartórios, quais são as práticas que estão sendo adotadas nos cartórios? Certo. A nossa cidade, né, seguindo o decreto municipal, né, existe um plano de reabertura gradual, né, do comércio, e dentro desse plano, os cartórios estão funcionando, né? Agora, assim, uma coisa que, se tem algo de bom que a gente pode tirar disso, particularmente falando dos cartórios, é a questão da informatização, né? E há quanto tempo você sabe que a gente questiona isso, fala que os cartórios tinham que se informatizar, né? Então, assim, a gente percebe que hoje, tratando das práticas, os cartórios estão disponibilizando números de WhatsApp para fazer um atendimento online, seguindo o próprio decreto municipal, né? Os cartórios estão disponibilizando álcool gel para quem vai lá realizar algo, né? E, por exemplo, eu durante a pandemia tive assinatura de escritura de clientes, né? E na realidade foi até inédito isso. Eu, no ato da assinatura, eu normalmente costumo acompanhar os clientes, né? Acho que faz parte acompanhar todo o processo. E me foi solicitado pela despachante que estava cuidando, né, do processo, que eu não fosse. Foi somente o comprador, o vendedor e a despachante, justamente para diminuir a aglomeração, né? O risco de contágio, diminuir a aglomeração, né? E essa questão eu percebo que está tendo bastante cuidado em relação a isso. Uma outra coisa que tem sido feita também é que normalmente você precisa de uma certidão de TTO, você vai precisar tirar de um imóvel, enfim, vai precisar de fazer alguma coisa dentro do cartório. Estão trabalhando com um sistema de fichas. Você pega essa ficha e faz um agendamento. Então, normalmente, você vai hoje,
para fazer uma marcação para a semana que vem. Então, aí você já vai com hora marcada, tudo certinho, que era uma coisa que antes não tinha também, né? Antes, acho que muita gente já passou, às vezes, vai no cartório, reconhecer firma, abrir firma, fazer algum procedimento dentro, até comum, né? E aí já passou horas na fila. Então, assim, é o que eu falo, às vezes alguma coisa a gente tem que tirar de bom, né? Espero que essa informatização continue, né? Essa questão do atendimento online, enfim, tem coisas que já estavam mais do que na hora para acontecer e parece que essa pandemia veio para dar esse empurrão, né? Entendi. E você falou aí de atendimento online. Esse atendimento online tem sido feito como? Via WhatsApp, via... quais os canais online que eles... É isso. Os cartórios aqui da cidade, eles têm disponibilizado, né, um número de WhatsApp, tal qual, por exemplo, a Coelba tem feito também, a Embasa também. Através desse número, você entra em contato com eles, faz sua solicitação e até o próprio agendamento do atendimento você consegue fazer pelo WhatsApp. Porque realmente... Quando é com a Coelba, em base, por exemplo, você consegue resolver coisas totalmente online. O cartório tem procedimentos que não tem jeito. Como é que você vai abrir uma firma sem estar no cartório? Tem algumas coisas que você tem que ir no cartório, entendeu? Aí eles têm feito isso e tem ajudado bastante. Entendi. Tomara que essa prática venha para ficar, né? Mesmo após a pandemia. E esse tem sido adotado por todos os cartórios, pelos cartórios de registro de imóveis, cartórios de documentos, tem sido uma regra geral entre os cartórios? Olha, Thiago, como essa questão do enfrentamento, né, foi uma coisa que atingiu a todos, né? Então, assim, essas boas práticas, né, que vieram com a pandemia, elas têm sido realizadas, sim, pelos cartórios, pelo menos os cartórios que eu tenho mais trânsito, eu tive conhecimento, são todos padronizados, entendeu? E até contato tenho com o despachante, às vezes correspondente bancário, o pessoal tem me informado que está procedendo dessa forma, para tentar, né, atender o público, né? Porque não tem jeito. Quem deu entrada em contrato de financiamento antes da pandemia vai estar na expectativa, né, de fazer o registro do imóvel. Quem vendeu, né, tá na expectativa de receber o valor também. Então, a gente tem que, na medida do possível, né, tentar caminhar, e os processos não podem parar, né? Bem, continuando aqui, vamos tratar de um assunto muito interessante, que é a reavaliação dos preços dos imóveis que estão à venda. Ou seja, com a pandemia, se torna necessária uma reprecificação dos preços dos imóveis. Quais são os critérios que têm sido utilizados aí para essa readequação do valor dos imóveis? Certo. Em relação a essa questão, na realidade, nós seguimos, né? Nós trabalhamos com venda, nós seguimos as regras de mercado, né? Oferta, demanda. Então, assim, se um imóvel não está tendo muita procura, obviamente, a tendência é que o preço dele acabe diminuindo, né? Então, nós temos trabalhado essa questão junto com os proprietários. Às vezes tem proprietário que fala, ó, não vou reduzir, aguarda aí, pode ficar o tempo que for eu vendo. Às vezes o proprietário tá tranquilo, entendeu? Ele mesmo não tem pressa de vender. Mas às vezes tem outros proprietários que já chegam para mim e falam, olha, se eu não conseguir vender meu imóvel em X tempo, eu vou precisar de um empréstimo bancário. Entendeu? Já aconteceu isso comigo e eu vou dar o imóvel em garantia. Aí, na realidade, a gente tem que analisar caso a caso, tomar bastante cuidado, né, nessa reavaliação, né? E o que ocorre? Por exemplo, você ia falar? Eu só ia perguntar assim, se você tem notado uma certa dificuldade dos proprietários em entenderem a situação, entender a situação que deve, em muitos casos, tem que haver uma readequação desse sim. Com alguns proprietários, sim. Porque às vezes é natural, né? Se eu for vender meu carro,
eu vou querer que você pague a tabela FIP. E se você for comprar meu carro, você não vai querer pagar a tabela FIP. É natural a regra do do ser jogo, humano. né? É natural do ser humano, né? Então, às vezes, o proprietário, ele fica... pense, às vezes o proprietário... o imóvel é fruto de é uma conquista com fruto de anos de trabalho, entendeu? Normalmente é o bem mais caro que Isso, justamente. ao longo de sua Então, vida, né? então pense aí, você às vezes por necessidade tem que vender o imóvel e tem que reduzir o preço. Ou às vezes você vende por opção mesmo, não tem necessariamente, não está precisando do dinheiro. Então aí quando acontece esse caso de não estou precisando do dinheiro, não tenho essa necessidade de vender. Então, às vezes o proprietário pode aguardar mais um pouco, porque nós sabemos que essa pandemia vai passar, nós vamos retomar e a tendência é que os preços voltem ao patamar anterior à pandemia. Mas nesse cenário, quem está precisando vender imóvel hoje, eu tenho recomendado uma precificação muito cuidadosa, entendeu? A precificação é um dos pontos mais importantes da comercialização do imóvel. Às vezes, o proprietário chega, procura um especialista, né? E fala, olha, eu quero vender meu imóvel, o valor é tanto. Aí quando você vai no imóvel para avaliar, você percebe que não tem aquele valor, entendeu? Por exemplo, vou contar um caso aqui, não vou dizer quem foi, né? Mas Claro. aconteceu comigo nesse mês. Um proprietário chegou para mim e falou que estava querendo comercializar o imóvel dele e que ele queria vender por 170 mil. Eu falei, tudo bem, vou avaliar o imóvel. Eu já tinha conhecimento da precificação, né, aplicada a esse condomínio. Confesso que já de cara, já achei um pouco alto, até pelo cenário. E fui, né, até o imóvel, fazer a avaliação. E aí pense você, um imóvel que o proprietário estava almejando, né, vender por 170 mil, eu avaliei para ele de 135.800. Uma diferença. Então foi uma diferença grande. E aí o profissional do mercado nessa hora tem que ter jogo de cintura e ter muita responsabilidade na hora de transmitir as informações para o proprietário. E assim, não basta eu te falar, seu imóvel vale 135 mil, não. Eu tenho que te mostrar por A mais B por que ele vale aquele valor, né? O método que eu utilizei, nós temos alguns métodos de avaliação, né? O método que eu utilizei foi o método comparativo direto. Eu chamei esse proprietário e conversei com ele. Falei, olha, seu imóvel é um imóvel de terceiro andar num prédio que não tem elevador. Então, assim, nós sabemos que quando um imóvel está num prédio com elevador, quanto mais alto, mais caro ele vai ser. E quando não tem elevador e a escada, a conta é inversa. Então, no caso, o térreo tem escada, o térreo vale mais, o primeiro andar vale um pouquinho menos, o segundo um pouquinho menos. Nós aplicamos a métrica de 1% a cada andar, entendeu? Então, o que ocorre? Eu, coincidentemente, eu não tinha uma amostra no mesmo prédio dele, porém eu tinha um imóvel 2 ruas antes do prédio dele. Era similar? Exatamente. Era do mesmo padrão? Não, por coincidência, era um imóvel da mesma construtora, entendeu? Do mesmo padrão. Com o mesmo número de quartos. Então, assim, era um imóvel que se equivalia exatamente. Até questão porque uma questão que está de conservação do imóvel, porque nós sabemos que tem a idade... Mais para frente nós podemos adentrar com maior profundidade nessa questão, mas tem a idade real do imóvel e tem a idade aparente. Na avaliação, nós consideramos a idade aparente do imóvel. Entendeu? A idade aparente dos dois era a mesma. Similar. Entendeu? O estado de conservação estava... Porque às vezes tem 2 apartamentos que, no mesmo hall do prédio, um proprietário pintou recentemente, colocou iluminação moderna, e às vezes é um prédio de 20 anos atrás. E o outro proprietário, do jeito que estava há 20 anos atrás, não teve. Então, assim, obviamente vai ter uma diferença nessa precificação. Mas, enfim, eu apresentei
nós costumamos chamar de amostra, né? Eu apresentei essa outra amostra para ele e falei, olha, eu tenho um imóvel aqui, num prédio similar ao seu, da mesma construtora, mesmo bairro, né? 2 ruas de diferença. E essa amostra aqui é de primeiro andar e ele está anunciado a 148 mil. Então, como que seu imóvel, sendo no terceiro andar, vai valer mais do que um de 148 mil? E ainda fui mais longe. Falei para ele que esse de 148 mil, que aqui na nossa região, né? Nós estamos na Bahia, né? O baiano tem que chorar, o baiano tem um choro, o baiano é bom negociador, né? Eu diria que é do brasileiro essa cultura. O brasileiro realmente. Então, assim, nós temos um popular choro nas negociações, né? Então, assim, é uma prática de mercado que você vai vender um imóvel, você bota um pouquinho acima, porque você sabe que o comprador gosta de ter a sensação de que venceu a negociação. Então, você sabe que o comprador vai chorar um pouco no preço e você vai ter que ceder, entendeu? Então, esse imóvel anunciado a 148 mil, a gente tem a expectativa que ele seja comercializado a 140. Legal. Então, nesse caso, então, só desculpa interromper, então Sim. O proprietário, ele acabou entendendo a situação. Você Sim. A princípio ele teve uma certa resistência, né? Aí eu peguei e conversei com ele e falei, olha, eu tenho um imóvel que vai ser comercializado a 140 mil, que está parado no nosso site, e eu tenho um seu que você quer comercializar a 170 mil. Isso é uma coisa óbvia. Você tem 2 imóveis que se equivalem e um tem um menor preço que o outro, o de menor preço vai sair primeiro. E talvez com muito mais facilidade. E fora que ele ainda tinha essa vantagem de ser primeiro andar. Então eu apliquei essa métrica, né, do 1%, só que nesse caso não foi de valorização, foi de desvalorização, porque estava se tratando de um imóvel de terceiro andar, e apresentei para ele. Ele na hora ficou um pouco, percebi que ele tomou um susto, né? Talvez nunca tivesse tido uma explicação, né, com profundidade em relação à questão mais da técnica, né? Exato. E ele falou, eu vou pensar e te retorno. Ele me retornou cerca de uma semana depois, eu confesso que eu achei que ele não ia nunca mais querer falar comigo. Ele me retornou e ele não aceitou exatamente o valor que eu coloquei, mas ele aceitou que nós fizéssemos um anúncio por 145 mil, que já é abaixo do valor da outra amostra, porque de fato teria que ser, e me colocou a disponibilidade de fazer uma negociação, já prevendo o possível choro. Então, assim, você tem que analisar caso a caso, de um proprietário para outro, para fazer essa reavaliação, né? E assim, o profissional tem que estar muito atento a essa questão, né? Fica até os colegas que estiverem assistindo, tem que estar muito atento, com muita responsabilidade, tem que ser muito assertivo. Por exemplo, tem um bairro aqui na cidade que ele é famoso por ter grandes terrenos, né? E os terrenos lá nesse bairro costumavam ser comercializados na faixa de 170 mil reais. E eu fiz uma avaliação no início do ano para uma proprietária, que eu avaliei o terreno dela a 200 mil, porque ele estava colado na avenida principal, enfim, ele tinha algumas vantagens e já prevendo que poderia ter uma negociação para comercializar. E hoje, esse imóvel dela que está anunciado a 200 mil, tem imóveis equivalentes no mesmo bairro, talvez não com a mesma localização que o dela, mas em termos de metragem exatamente igual, que estão sendo comercializados a 130 mil. Então, perceba, eu tenho que ter essa responsabilidade, essa assertividade de entrar em contato com essa cliente para fazer essa readequação de preço ou verificar. Caso ela não tenha tanta pressa de vender, nós podemos aguardar um pouco, entendeu? Mas, de fato, existem outras oportunidades muito melhores do que a dela em termos de preço, entendeu? Então, por isso, a gente tem que tomar esse cuidado. Na realidade, até algumas construtoras aqui na cidade, não vou entrar em mérito de citar nome, mas algumas construtoras têm feito assim, a construtora fez um prédio, e aí ficaram algumas unidades disponíveis no prédio. Eles fizeram um preço de oportunidade para que sejam comercializados agora, entendeu?
Então, assim, vai desde do proprietário de um imóvel só até uma grande construtora que tem várias unidades a serem vendidas. Com certeza. E é uma tendência do mercado, entendeu? Hoje, na realidade, o que está saindo, o que está sendo comercializado é o que está precificado corretamente e, infelizmente, né, o mercado tá num momento de baixa, então nós precisamos precificar corretamente para conseguir comercializar. Então, assim, muitos imóveis, não só os que estão entrando, mas alguns que já estão no site, vão ter que passar por essa readequação de valores. Eu te fiz essa pergunta, né, sobre uma certa dificuldade de proprietários de aceitarem essa readequação de valor. Agora, na pandemia, lógico que isso está mais evidente, isso está sobressaindo, né, porque é um momento repentino, né, que está só que tem, de certa forma, tem uma previsão. Não é que tem a previsão para acabar, mas a gente sabe que vai passar. Sim. Ela só não sabe quando. Mas eu te fiz essa pergunta porque mesmo em momentos que não são de crise, como agora de uma pandemia, a gente percebe que, de regra geral, há realmente uma certa dificuldade de proprietários aceitarem uma readequação, uma avaliação, talvez igual você falou, uma avaliação mais assertiva. Porque, por exemplo, quando a economia estava no seu auge, 2010, 2011, então os valores dos imóveis estavam na máxima, eu diria, na máxima histórica, e aí depois a economia começou a decair, aí eu já vou avançando aí em 2015, 2014, 15, 16, a gente via que os proprietários ainda tinham a mentalidade como se a economia, como se o cenário tivesse aquele cenário anterior de anos antes, de 2010, de 2011. Então a gente nota isso, a gente percebe, e daí a necessidade do corretor ser o mais técnico possível, né? Na hora de fazer uma avaliação do... E no meu caso, particularmente, eu ainda sou perito avaliador, então acabo tendo esse respaldo também para passar. Exato, além de corretor, você tem a visão como perito. Da precificação. E a gente, assim, a gente pode abordar, vamos abordar isso num outro vídeo mais para frente. Sim. A precificação, mas a gente percebe que em alguns casos o corretor às vezes quer agradar o cliente. Então, ele fala um valor alto, o cliente gosta de ouvir aquele valor, que o imóvel dele vale X, só que aí depois aquele imóvel está parado, não vende, e na verdade talvez não tenha sido o mercado, o problema na verdade tenha sido o preço que foi dado àquele imóvel. É isso, eu costumo falar que o mais importante é trabalhar com a verdade, né? Então, eu até brinco com isso que normalmente meus clientes acabam virando meus amigos, porque eu sou bem franco, sou sincero em relação ao que está acontecendo no mercado, porque a pior coisa que tem é você criar uma falsa expectativa, né? Você me dizer, ô Gedson, se o Flamengo ganhar a Libertadores esse ano, eu vou te dar R$1.000. Aí o Flamengo é campeão, você não me dá os R$1.000. Eu vou ficar chateado com você. Ele só não vai ganhar esse ano porque não vai ter. Então, né, criar expectativa falsa não cabe. A gente tem que trabalhar de forma assertiva com a realidade do mercado, porque é isso que cria a nossa credibilidade, né? Com certeza. E ainda dentro do assunto aí de reavaliação de preço, a gente pode também até emendar aí aqui já e tratar da reavaliação do preço dos locativos, né, dos aluguéis. Porque sim. A mesma situação se aplica, lógico, com suas nuances, com suas diferenças, mas se aplica também às locações. Sim, verdade. Na imobiliária que eu administro, principalmente para os pontos, as locações não residenciais, ou seja, as locações comerciais, a gente percebe que proprietários, nesse caso, eles estão bem compreensivos em entender que aquele valor que eles pediam em janeiro, em dezembro, em fevereiro, não é o valor que eles vão conseguir agora. É verdade. Infelizmente, né, com o mercado, a gente costuma ouvir, né, às vezes nos telejornais, que a crise é para todos, né, e de fato é para todos. Então, assim, atingiu
o pagador de aluguel, atingiu também o proprietário do imóvel, né? Infelizmente, tem que ter esse bom senso, né? Porque se o proprietário quer alugar seu imóvel, às vezes você fala do comercial, mas, por exemplo, no residencial também, às vezes o proprietário tem um imóvel em um condomínio. Então, assim, às vezes um imóvel, ele tinha... Vou falar um outro caso, eu gosto de trabalhar com exemplos. Um outro caso, o proprietário recebeu um aluguel de R$ 1.400 e o condomínio era no valor de R$ 560. Após a pandemia, o inquilino antigo desocupou e hoje, em vez de receber R$ 1.400, ele tem que pagar 560 de condomínio. Então, veja você que situação, né? E aí, no caso, o que ocorre também, assim como na venda, na locação, é essa revisão, né, de preços. Proprietários, as imobiliárias têm que estar atentas, né, em relação a essa questão, na avaliação tanto de imóveis que estão entrando nas imobiliárias, quanto imóveis que, de repente, foram desocupados recentemente para fazer uma nova avaliação do imóvel e ter a precificação correta, porque de repente o imóvel desalugou a R$ 1.400, então, teoricamente, vai disponibilizar novamente a R$ 1.400, mas no cenário atual não se paga mais R$ 1.400 nesse imóvel, então talvez já vai ser 1.200, entendeu? E até fazendo um gancho. Sim. Até fazendo um gancho com o que você está falando, a gente percebeu um movimento de inquilinos, de locatários desocupando o imóvel para justamente ir para um imóvel mais barato. Uhum. É verdade. Saindo do imóvel, com esse cenário da incerteza, ele sai do imóvel e até na própria imobiliária já procurando um imóvel um valor mais acessível, né? Mais acessível para ter em vista a situação atual. Verdade. Como nós falamos, atingiu a todos, né? Então, assim... Então, até aproveitando aí, corretores e administradores de imobiliária, até importante também já saber o motivo que aquela pessoa está saindo. Na hora da pessoa desocupar, é bom indagar o porquê que está desocupando, porque se for essa questão ela está querendo, na verdade, cortar custos, é interessante você já apresentar, já está ali, já é seu cliente, de repente já é um bom pagador, é interessante aquela pessoa como um cliente seu. Então, você às vezes os imóveis no perfil que ela esteja procurando ali. Isso, você às vezes perde aquele aluguel específico, mas não perde o cliente, né? Exatamente. Verdade. Eu concordo com essa linha de raciocínio também. E essa adequação faz parte, né, desse momento. Tenho visto também algo do tipo, durante alugou um imóvel agora, aí os 6 primeiros meses de contrato, o valor é R$ 1.000, aí nos 6 meses seguintes, às vezes com um contrato de 12 meses, vai ser 1.200, entendeu? Às vezes você concede um bônus inicial justamente para o enfrentamento desse momento mais complicado, né? Bem, voltando, só recapitular sobre o que já falamos. Então, a gente tratou no início sobre as novas práticas, né, cartorárias, o que está sendo adotado, sobre os canais de atendimento. Tratamos também da reavaliação dos preços de venda e de aluguel. Em seguida, agora, para finalizar como último tópico, a gente vai tratar da suspensão do pagamento do financiamento imobiliário. O Jetson especialista aí na área. Jetson, eu já vou te perguntar. Sim. Em relação à suspensão do pagamento em relação aos financiamentos, uma curiosidade minha até, quais são as instituições, é só a Caixa, ou quais são as instituições financeiras que resolveram adotar essa suspensão do pagamento? Certo. Em relação a essa questão dessa pausa, né, pausa ou suspensão, né, no financiamento imobiliário, né, do cenário, né, tem que ocorrer essa adequação, né, infelizmente,
nós estamos nesse momento, e as instituições que eu tenho conhecimento, os 5 principais bancos do Brasil, né? Para quem não sabe, a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, o Itaú, o Santander e o Bradesco. Esses 5 bancos, eles adotaram políticas, né, de pausa no financiamento imobiliário. E essa pausa, eu até separei aqui para falar com você, imaginei que você ia me perguntar sobre isso, né? Em relação a essa pausa, a Caixa Econômica, ela faz uma pausa em até 4 prestações para quem tem contrato com, no máximo, 180 dias de atraso, certo? O Banco do Brasil, ele faz uma pausa até de 2 meses para quem tem contrato em dia e fora de carência. Já o Itaú, ele faz uma pausa de até 4 meses para quem tem contrato até com 60 dias de atraso. E o Bradesco é o banco que está com os critérios mais abertos, vamos dizer assim. Ele faz uma pausa de 60 dias no pagamento. Porém, fica sujeita à análise de agência por agência, entendeu? Os outros bancos já colocaram critérios mais específicos. O Bradesco deixou sujeito à análise da própria agência. Cada agência. Isso, cada agência vai analisar, provavelmente eles vão olhar o score do cliente, ver o perfil para verificar se é possível essa concessão ou não. O que a gente tem que observar é que esse critério que os bancos têm adotado, eles estão levando em consideração, eles estão dando a pausa, mas eles estão levando em consideração a questão do histórico do cliente, entendeu? Porque, assim, às vezes o cliente já vem devendo há um bom tempo, um período antes da pandemia. Então, assim, ele não está devendo por causa da pandemia, ele está devendo, enfim, por outra situação, entendeu? Então, essa questão que tem que ser analisada pelos clientes no ato do pedido, né, da pausa ou suspensão, né? Entendi. E essa suspensão, geralmente, como é que funciona? A pessoa, o cliente, ele tem que solicitar? Como é que funciona? Isso. Essa suspensão, o cliente deve procurar a sua agência, né, para fazer essa solicitação de suspensão. E durante esse período, né, aí já passando um pouco a bola para você, os bancos estão mantendo a mesma taxa de juros, mas sem a cobrança da multa. Então, assim, os bancos estão cobrando juros por esse período de pausa, né? Eu ia até fazer uma pergunta, até antes de falar um pouco mais dessa questão da multa e dos juros. Essas parcelas que estão sendo suspensas, elas vão ser pagas logo após a pandemia? Como é que funciona? Ah, certo. Como é que funciona? Tem muita gente pensando, não vou pedir a pausa porque assim que a situação se normalizar, eu terei que pagar 2 parcelas ao mesmo tempo. Pois é. Não, isso não, fake news, não existe isso, viu? Você pedindo a pausa, vamos dizer, você pede uma pausa, você tem 2 parcelas e você foi contemplado com essa pausa. Quando retomar, você vai retomar pagando a sua parcela normal, entendeu? Vamos dizer, a pessoa está na parcela, uma pausa da parcela 32 e 33. Quando a pessoa retomar, ela não vai pagar a 32 e a 34, não, ela vai pagar a parcela 34 e no final do contrato, após pagamento de todas, ela vai ter mais essas 2 parcelas. Ou seja, se você ainda tem 8 anos para fazer o pagamento, você vai ter, quando retomar, 8 anos e 2 meses, entendeu? Então, para ficar claro, essas parcelas serão jogadas para o final do... Isso, exatamente. Serão pagas ao final do financiamento. Entendi, legal. A gente agora voltando aí àquele assunto da multa e juros. Então, a multa, os bancos vão isentar, né, do pagamento de multa. Isso, cobrando apenas os juros, né? Farão isso, regra geral, né? Farão a cobrança dos juros. Isso, exatamente. Agora, isso é até uma questão que certamente vai trazer muita polêmica, porque como será o pagamento no final, os juros
de quando foi suspensa até o final, então, entendeu? O consumidor, adquirente... Justamente por isso que eu falei, nessa parte eu vou passar a bola para você, né? Que aí talvez cabe um questionamento Exato, legal, exato, né? porque isso pode acabar onerando excessivamente o cliente. Porque se ele está pedindo a suspensão agora, e essas parcelas vão ser jogadas para o final, e aí vai haver incidência de juros desse período todo, igual você deu exemplo aí de pessoa que ainda tem 8 anos, não sei, 10, 15, 20 anos ainda para frente, imagina os juros que vão vir. Então, creio que isso aí vai ser revisto. Inclusive, tem um projeto de lei 708 de 2020 que tramita na Câmara dos Deputados, que, se for aprovado, enfim, vai ser convertido em lei, e justamente para proibir a cobrança de multa e juros. A multa parece que creio que já está mais ou menos pacificado que não haverá essa cobrança. Mas acho que até importante esse projeto ser convertido, ser em lei, porque isso pode acabar trazendo muito prejuízo para os consumidores. E, além do mais, o próprio Código Civil, né, no seu artigo 393, fala que o devedor ele não responde por prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, que é o que está acontecendo no momento. Mas esse aí é um tema para abordar em outro vídeo. E, assim, eu queria deixar, na realidade, se puder dar uma dica às vezes o cliente me liga, né? Você faz uma negociação, você vendeu um imóvel financiado, o cliente às vezes te liga e fala, Jetson, tá acontecendo isso e isso e isso. Embora você o contrato já esteja com o banco, já esteja ele morando já no imóvel, já pagando as parcelas, às vezes ele faz essa consulta, entendeu? Então, assim, o que eu tenho recomendado para os meus clientes e recomendo para todo mundo é o seguinte, não deixe o tempo ruim chegar, entendeu? Se de repente você percebe que está com uma certa dificuldade, você está conseguindo pagar as parcelas, mas muito apertado, talvez seja esse o momento de pedir já a pausa, a suspensão, entendeu? Porque às vezes se você aguardar muito tempo, a situação vai ficar mais complicada e depois para conseguir vai ser mais difícil, até porque os bancos, muitos deles têm critérios que levam em consideração o tempo de dívida e tal, enfim, entendeu? Então, assim, importante que a pessoa percebeu já que a situação está se complicando, procure logo sua agência para tentar conversar, negociar a situação. Certo. Então, encerramos aqui, acho que falamos de tudo que a gente havia proposto, né? E esse é o primeiro vídeo do nosso canal aí, nossas redes sociais, estamos lançando hoje. Espero que o pessoal aí curta, compartilhe. Comente, né? Deixa o like. Deixa o like. E é isso aí. Espero que seja, como eu já disse, seja o primeiro de muitos. E teremos, com certeza, muitos assuntos a serem tratados daqui para frente. Isso aí. Obrigado, pessoal. Um abraço. Valeu, pessoal. Valeu. Até a próxima.